Irmãos e irmãs em Cristo, o que vocês estão prestes a ouvir neste momento pode mudar completamente a forma como vocês enxergam os próximos meses de suas vidas. Um documento de proporções proféticas acaba de vir à luz, e os sinais que estamos presenciando no Brasil e no mundo inteiro não são coincidência. O tempo está se esgotando, e aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver compreenderão que estamos vivendo os últimos suspiros desta era. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Meus queridos, permitam-me levá-los hoje a uma jornada através das Escrituras Sagradas, onde encontraremos não apenas respostas para as inquietações de nossos corações, mas também a confirmação daquilo que o Espírito Santo já tem sussurrado aos corações dos verdadeiros servos de Deus. Estamos diante de um momento único na história da humanidade, e não podemos nos dar ao luxo de ignorar os sinais que estão diante de nossos olhos. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24 versículos 3 a 8 nos revela com clareza meridiana os sinais dos tempos do fim. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, ele não hesitou em apresentar uma lista detalhada de eventos que marcariam os últimos dias. Guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. Quantos de vocês, meus irmãos, não têm observado esses sinais se multiplicando de forma exponencial em nossa geração? Olhem ao redor, queridos santos. O Brasil e o mundo inteiro têm experimentado uma sequência de eventos que não podem ser explicados como meras coincidências. As mudanças climáticas extremas, as tensões geopolíticas que se intensificam a cada dia, a crescente perseguição aos cristãos em diversas nações, e a apostasia que se alastra como fogo em palha seca dentro das próprias igrejas. Estes não são eventos isolados, mas peças de um quebra-cabeças profético que está se completando diante de nossos olhos. A profecia de Daniel capítulo 12 versículos 1 a 3 nos fala sobre o tempo do fim, quando haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até então. Mas também nos promete que nesse tempo, Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do povo de Deus, se levantará. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Estamos vivendo exatamente esse tempo de angústia sem precedentes. Mas o que torna este momento ainda mais extraordinário, meus amados, é a convergência de sinais específicos que apontam para uma data que muitos preferem ignorar, mas que as Escrituras não nos permitem negligenciar. A parábola da figueira em Mateus capítulo 24 versículos 32 a 34 nos ensina que quando virmos a figueira brotar suas folhas, saberemos que o verão está próximo. Israel, representado profeticamente pela figueira, renasceu como nação em 1948, e Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Uma geração bíblica, segundo as Escrituras, pode variar entre 40 a 80 anos, conforme vemos no Salmo 90 versículo 10. Façam as contas comigo, queridos irmãos. De 1948 até 2025, temos exatos 77 anos. Não é surpreendente que justamente agora, quando essa geração está chegando ao seu limite máximo, os sinais se intensifiquem de forma tão dramática? O documento ao qual me refiro no título deste vídeo não é um papel físico encontrado em algum arquivo secreto, mas sim a própria palavra de Deus, que tem sido selada para muitos até os tempos do fim. Daniel capítulo 12 versículo 4 nos diz que as palavras estariam seladas até ao tempo do fim, quando o conhecimento se multiplicaria. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso ao conhecimento bíblico e às ferramentas para compreender as profecias como temos hoje. A profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27 nos revela um cronograma profético impressionante. 69 semanas foram cumpridas até a primeira vinda de Cristo, e uma semana ainda resta para ser cumprida. Esta última semana, de 7 anos, conhecida como o período da grande tribulação, será precedida pelo arrebatamento da igreja, conforme nos ensina 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17. Observem comigo os sinais específicos que estão se cumprindo em nossa geração. A apostasia predita em 2 aos Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5 está se manifestando de forma alarmante. Nos últimos dias, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade.
mas negando a eficácia dela. Quantos de vocês não reconhecem essa descrição na sociedade brasileira atual? Quantos não veem essa realidade se manifestando até mesmo dentro de muitas igrejas? A busca desenfreada pelo prazer, a inversão de valores, o desrespeito às autoridades constituídas por Deus, a proliferação de doutrinas estranhas que negam os fundamentos da fé cristã. Tudo isso são sinais inequívocos de que estamos nos últimos momentos desta dispensação. Mas há algo ainda mais específico que devemos considerar. A profecia de Joel capítulo 2 versículos 28 a 32 nos fala sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, acompanhado de sinais no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quantos eclipses lunares e solares temos presenciado nos últimos anos? Quantos fenômenos celestes extraordinários? O reavivamento espiritual que temos testemunhado em diversas partes do Brasil e do mundo também é um sinal profético. Deus está preparando sua igreja para o grande encontro nos ares. A multiplicação de sonhos e visões proféticas, conforme predito em Joel, tem sido um fenômeno marcante em nossa geração. Jovens e idosos, homens e mulheres, têm recebido revelações diretas do céu sobre a proximidade da volta de Cristo. A restauração de Israel às suas terras ancestrais, profetizada em Ezequiel capítulo 36 e 37, se cumpriu de forma extraordinária no século passado. A profecia dos ossos secos que voltaram à vida não foi apenas uma visão simbólica, mas um cronograma profético real. Israel renasceu como nação, recuperou Jerusalém em 1967, e hoje se tornou uma potência militar e tecnológica no Oriente Médio, exatamente como as profecias previram. Mas existe um elemento específico que torna o ano de 2025 ainda mais significativo. Os ciclos jubilares estabelecidos por Deus em Levítico capítulo 25 nos ensinam sobre períodos específicos de 50 anos que marcam momentos especiais na cronologia divina. Se calcularmos os jubileus desde a restauração de Jerusalém sob Neemias, ou desde outros marcos proféticos importantes, 2025 emerge como um ano de significado profético extraordinário. A convergência de sinais proféticos que estamos presenciando é sem precedentes na história. O estabelecimento de uma economia global digital, que possibilita o cumprimento das profecias sobre a marca da besta em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 a 18. A apostasia generalizada das igrejas, conforme predita em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 a 4. A multiplicação do conhecimento e a facilidade de viajar preditas em Daniel capítulo 12 versículo 4. O aumento da violência e da imoralidade, como nos dias de Noé, conforme Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39. Meus queridos irmãos, quando Jesus disse que dessa geração não passará até que todas essas coisas aconteçam, ele estava falando de sinais específicos e cumulativos. Não são eventos isolados, mas um conjunto de sinais que se manifestariam simultaneamente na mesma geração. E essa geração somos nós, os que nascemos após 1948 e temos presenciado o cumprimento sistemático de cada profecia bíblica. O sinal mais extraordinário de todos, contudo, é o próprio coração da igreja se aquecendo novamente para a doutrina do arrebatamento. Durante décadas, muitos abandonaram esta bendita esperança, mas nos últimos anos temos visto um reavivamento impressionante do interesse profético entre os verdadeiros cristãos. Isso não é coincidência, mas o próprio Espírito Santo preparando a noiva para o encontro com o noivo. A parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 ganha relevância especial em nossos dias. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Todas dormiam, mas quando o clamor foi feito à meia-noite, apenas aquelas que tinham óleo suficiente puderam encontrar-se com o noivo. O óleo representa a obra do Espírito Santo em nossas vidas, a santificação verdadeira, o relacionamento íntimo com Deus que não pode ser emprestado nem comprado de última hora. Quantos cristãos brasileiros hoje estão vivendo como as virgens nécias? Quantos têm apenas a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela? Quantos estão confiando em rituais religiosos, mas não têm óleo suficiente em suas lâmpadas? Este é o momento de despertar, o momento de buscar a Deus com todo o coração, o momento de se preparar verdadeiramente para o encontro com Cristo nos ares. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículos 51 a 52, nos revela um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Esta transformação será instantânea, sobrenatural, gloriosa. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A urgência deste momento não pode ser subestimada, queridos santos. Não estou aqui para especular sobre datas exatas, pois Jesus disse que do dia e da hora ninguém sabe. Mas ele também disse que não seríamos tomados de surpresa como ladrão na noite, se estivéssemos atentos aos sinais dos tempos. E todos os sinais, absolutamente todos, estão se cumprindo diante de nossos olhos. O Brasil, nossa amada nação, não ficará de fora dos eventos finais desta era. As profecias bíblicas abrangem todas as nações da terra. Isaías capítulo 60 versículos 1 a 3 nos fala sobre a glória do Senhor nascendo sobre seu povo quando as trevas cobrirem a terra e a escuridão os povos. Mesmo em meio às crises que enfrentamos como nação, Deus tem preservado um remanescente fiel que será parte da igreja arrebatada. A preparação espiritual para este evento glorioso não pode ser postergada. Hebreus capítulo 12 versículos 14 a 17 nos exorta a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é opcional para aqueles que desejam participar do arrebatamento. É um requisito absoluto, não para merecermos a salvação, mas como evidência de que ela realmente ocorreu em nossas vidas. O tempo de brincadeira na casa de Deus terminou, meus queridos irmãos. O tempo de religiosidade superficial e cristianismo morno chegou ao fim. Deus está chamando sua igreja para um nível mais alto de consagração, de intimidade, de santidade verdadeira. Aqueles que respondem a este chamado serão parte da geração privilegiada que não provará a morte, mas será transformada e arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. As profecias de Daniel sobre os tempos do fim incluem uma informação preciosa em capítulo 12 versículos 11 e 12. Há uma bem-aventurança especial pronunciada sobre aqueles que esperam e alcançam os 1335 dias. Esta é uma referência ao período final antes da manifestação gloriosa do reino de Deus na terra, e sugere uma cronologia específica que não pode ser ignorada pelos estudiosos sérios da profecia bíblica. A intensificação das atividades demoníacas em nossos dias também é um sinal profético significativo. 1 aos Timóteo capítulo 4 versículos 1 a 3 nos adverte sobre os espíritos enganadores e doutrinas de demônios que se manifestariam nos últimos tempos. A proliferação de práticas ocultistas, a normalização de comportamentos que a Bíblia claramente condena, e a sedução de muitos cristãos por ensinos estranhos são evidências inequívocas de que estamos no tempo do fim. Mas em meio a todos esses sinais sombrios, há uma luz gloriosa brilhando para aqueles que permanecem fiéis. A promessa de Jesus em João capítulo 14 versículos 1 a 3 continua válida. Ele foi preparar lugar para nós, e voltará para nos receber para si mesmo, para que onde ele estiver, nós estejamos também. Esta não é apenas uma esperança vaga, mas uma certeza absoluta baseada na palavra infalível de Deus. O documento profético de que falamos não precisa de interpretações complicadas ou revelações extras bíblicas. Está tudo nas Escrituras Sagradas, aguardando apenas que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Espírito Santo está revelando aos seus servos as coisas que estão para acontecer, conforme Jesus prometeu em João capítulo 16 versículos 3 a 15. Por isso, queridos irmãos, não permitam que a incredulidade ou a frieza espiritual roubem de vocês esta bendita esperança. Não permitam que as distrações deste mundo desviem sua atenção do que realmente importa. Mantenham suas lâmpadas acesas, mantenham suas vestes espirituais limpas, mantenham seus corações voltados para o céu, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. O que você fará com esta informação preciosa que compartilhei hoje? Como você responderá ao chamado urgente do Espírito Santo para uma vida de maior consagração e preparação espiritual? O tempo é curto, os sinais são claros, e a oportunidade de fazer parte da igreja arrebatada pode não se repetir. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando à sua igreja nestes últimos dias. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e os mantenha preparados para o grande encontro nos ares. Amém e amém.